Uma vez, obrigado a todos pela presença, dedicação. E queria saber se todo mundo recebeu a ata da reunião número 314. Receberam? Não recebeu? Alguém mais não recebeu? Não sei 300 vezes. Eu devo ter recebido, mas eu não li. Não foi junto. Só fazer lição de casa, né? Ó, tem que parar para fazer. Você quer que eu faça para o diretor Lúcio ou Leada? Aí você escolhe. Você confirma se o e-mail está certo com a Sandra? Eu acabei de receber o PDF dessa reunião. Ah, é? E da ata não recebeu, porque veio junto da convocação com a ata. Aqui só vinha. Não, tá anexo. Veio os dois, Foi para né? todo mundo, então não faz nada. Bom, de qualquer forma, eu queria saber se alguém tem alguma colocação com relação à ata. Fora as correções de digitação, tem alguns errinhos de digitação. Normal. Tem Hã? Tem alguns. Mas nessa reunião, aonde que está? Porque alguém apontou, não apontou? Não, é só ver, porque no meu apareceu claro. Só tem um detalhe que eu até vou pedir. O que está ocorrendo muitas vezes, não sei se pode ter ocorrido com eles, mas seria bom que a gente adotasse uma padronização dos arquivos que a gente envia e mandasse tudo em PDF. Tá certo? Pedir que a partir de agora você manda qualquer, lógico, evidentemente se for uma coisa de imagem, alguma coisa que não dê para transformar em PDF, mas que mande todos, porque vem uma extensão OLT, alguma coisa assim. Aí que a programação, às vezes o computador daqui, aqui não tem o Word, aqui tem aí essas acaba porcarias. mudando, a gente aí faz de um jeito, muda. Tem que salvar como e salvar com a extensão PDF. Quem manda com PDF, porque muita gente já tinha dificuldade de abrir alguns tablets ou celular, eu não conseguia abrir isso daí. Meu computador eu tenho que ir para transformar para depois abrir. Então, pedir para que tudo seja feito em PDF dentro do possível. Então fica mais fácil para todo mundo. Anotar coisas, né? Assim, corrigir, por exemplo, botar alguma anotação lá. Tem uns balãozinhos que você coloca, Você dá até para fazer revisão se quiser, até dá. Tem que deixar um PDF editado. Então. Mas eu não recebi só recebi o PDF Da convocação. Não, tudo bem. Então, tudo bem. Mas foi no mesmo e-mail. Aqui, ó. Esse e-mail aqui do dia 1 de novembro. 1º de novembro. Foram encaminhados a décima. Da 316 e 314, né? Só falar 316. Tricentésimo, décimo quarta, tricentésimo, décimo. Notícias do diretor. Bom, alguém tem alguma correção com relação à ata, alguma manifestação? Não? Então, quem é favorável à ata e é titular, por favor, levante a mão para aprovação da ata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suplentes têm que votar a ata também. Você não... Eu me abstenho porque eu não vi. 7 votos a favor da Eu me ata. abstenho porque eu não Quem vi se essa abstém? reunião. 1, 2, 3, 4 se abstém. Suplentes? Alguém contrário? Não, que nós falamos contra. Você pode. Não, eu não contei. Se postar errado. Você corrige antes, mas no dia. O senhor já votou? Foi desconsiderado seu voto. Não, eu estou dizendo o seguinte, que eu acho que dos suplentes tem que ser considerado para a aprovação da ata, porque consta o que os suplentes falam na ata. Sim. Não, tudo bem, não tem problema. Se você faz correção, a gente aceita, não tem problema. Bom, se tiver errado. Só para lembrá-los que agora abemos Trump. E em 2018, Bolsonaro virá. Vai ser uma beleza. A coisa está sendo conduzida assim de uma forma. Eu já estou anunciando que eu vou mudar para a Finlândia. Ó, minha filha está mudando ano que vem para Austrália, acho que eu vou junto, hein? Lugar evoluído. Nossa, eu saio, eu não passo. Com chances de 10% de regressão.
Então é pra lá que eu ia Se nós estávamos vivendo um momento assim, social popular da história, agora vamos viver um momento bizarro da história. E vai ser bem. Não, os Estados Unidos ele é muito maior que o Trump. Tem que se enquadrar, se ele não se enquadrar. Cai fora, exatamente. É uma onda, é uma onda. Ele faz parte só. Mas você sabe, eu ia jurar que a outra ia ganhar. E ontem eu comecei a assistir, eu vi ela lá ganhando, fui dormir, não sei o que. Hoje, Bom, deixa eu só falar uma coisa rapidamente, quando eu fui dormir, ela estava na frente. para a gente poder definir algumas coisas. Nós recebemos, vocês devem ter recebido também, a Célia mandou, não me recordo que dia foi, mas ela mandou ontem, né? Um PL número 35, um PLC número 35/16, foi publicado no Diário Oficial em 26 de outubro, pauta até 24/11, 24 de novembro. Foi encaminhado um ofício pelo presidente da Câmara, o vereador Rafael Zimbaldi, caminhando diretamente ao CNDU. E aqui eu vou ler rapidamente, que é um projeto de lei pequeno, mas que ele tem um certo significado que a gente vai ter, inclusive, fazer uma avaliação que nós aqui estamos conversando, se até é mérito isso da Câmara também. Projeto de Lei Complementar número 35 de 2016. Emenda. Acrescenta o artigo 8A à Lei Complementar 69 de 13 de maio de 2014, que passa a regulamentar, no âmbito do município, as disposições dos incisos 2º e 3º do artigo 1275, as do artigo 1263 e as do artigo 1276, todos do Código Civil Brasileiro, para constatação, encampação, arredação, assenhoramento e posterior transferência de propriedade ao poder público municipal de imóvel urbano sem dono ou abandonado e da outras providências. A Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito do município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica acrescido o artigo 8A, Lei Complementar número 69, de 13 de maio de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8A. Nos termos do artigo 1275, inciso 2 e parágrafo único da Lei Federal número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil Brasileiro, a renúncia é causa de perda da propriedade de imóvel urbano, cujos efeitos são subordinados ao registro do ato renunciativo no registro de imóveis. Parágrafo 1º. Tendo ciência do ato renunciativo, o município poderá assenhorar-se do imóvel sem dono, adquirindo sua propriedade nos termos do artigo 1263 da Lei Federal 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil Brasileiro, o qual passará a integrar seu patrimônio na qualidade de bem dominical, sem prejuízo de futura afetação. Parágrafo 2º. O chefe do Poder Executivo Municipal decretará o assenhoramento e consequente transferência da propriedade do imóvel sem dono, fazendo publicar o competente decreto no Diário Oficial do município. Parágrafo 3º. A Procuradoria-Geral do município adotará, de imediato, as medidas administrativas e judiciais necessárias para a regularização do registro de imóvel nos termos da Lei Federal número 6.015/73, Lei de Registro Público. Parágrafo 4º. Adquirindo a propriedade do imóvel, poderá a administração municipal utilizá-lo na forma prevista do parágrafo 3º
do artigo anterior. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Sala das Reuniões, 19 de outubro de 2016, vereador Marcos Bernardelli, PSDB. A justificativa do vereador. O presente projeto inclui, no âmbito da regulamentação municipal, as disposições normativas federais que tratam da renúncia ao direito de propriedade, aprimorando e adiantando a redação da Lei Complementar número 69/2014, que trata originalmente dos imóveis abandonados. Com efeito, enquanto o abandono resume-se à presunção relativa da intenção do particular e não mais manter em seu patrimônio determinado imóvel, como é que se fala? Res nulis. Aqui, ó. Res derelicta. A renúncia é ato expresso e inequívoco dessa intenção, passando o bem à classe das coisas sem dono. Sabemos da existência de algumas dezenas de casos de registro do ato renunciativo da propriedade junto ao registro imobiliário. Ocorre que para os fins do artigo 1263 do Código Civil, carece o município de legislação que lhe permita assenhorar-se do bem para logo lhe adquirir a propriedade e assim dar-lhe destinação. É essa lacuna justamente que pretendemos preencher com o presente projeto de lei complementar. Assim, rogando sempre as bênçãos do grande arquiteto do universo, que a Deus apresento o presente projeto para análise, discussão e alta deliberação desta Câmara Municipal, que, ante o inegável interesse público que encerra dentro da constitucionalidade e legalidade da proposta, haverá de aprová-lo. Marcos Bernardelli. Aí ele coloca a lei complementar, número 69 de 2014, onde fala que é exatamente isso. A lei já existe, ela já fala de todas essas possibilidades, e ele está acrescentando esse parágrafo 8A. Deixa eu confirmar aqui para não falar a verdade. Aqui quando ele fala parágrafo 3 do artigo anterior, é do artigo anterior dessa lei 69. Lei complementar 69. Então, na lei 69 está aqui, estou procurando onde que ele vai, onde ele está colocando, tá vendo? É depois do 8, tem o 8A. Só vai até artigo 7? Eu vou propor até o seguinte, que a gente encaminhe. Mas ele não disse de que forma vai ser feito isso, Então, tinha quem que a secretaria vai avaliar para ver se está ou não está, quem que vai avaliar para ver se quem que vai levantar os terrenos. Até a gente tem uma questão de mérito, que De competência de iniciativa do executivo. Executivo também. Se tratar de o patrimônio. projeto de lei está vindo pelo legislativo. E isso é uma coisa matéria específica do executivo. Eu precisava ver essa questão Que é também. Os artigos todos que são mencionados aqui do Código Civil, eles são artigos relativos à aquisição de propriedade móvel e não propriedade imóvel. Então, vale a pena estar olhando se tem alguma análise, aplicação, por analogia desses artigos no caso de abandono, porque quem abandona, na verdade, sofre uso capião. Não existe abandono de imóvel. Decretar abandono. O imóvel sem dono ele é objeto de uso capião, é prescrição aquisitiva. Por exemplo, ali do lado da minha casa tem um terreno que ninguém sabe quem é dono. Não existe dono. É um triângulo, mas é uma área grande. É
Que é um ângulo ali que sobrou do Vila Verde, sobrou do nosso, sobrou. Um pedaço, entendeu? Aquilo sim poderia a prefeitura se apropriar. Então, mas aí é uma coisa, então. Porque isso não caracteriza o uso capião. Não, mas o uso capião ele está aí ocupado. Exato. Mas o Eu só queria... desculpa. Não, é que eu tenho algumas informações sobre esse tipo de instrumento, que ele está sendo chamado já há alguns anos de Instituto do Abandono. E ele está previsto no Código Civil. E ele pode ser aplicado, inclusive, para fins de fazer valer a função social da propriedade, etc. Tá? O próprio Ministério das Cidades tem recomendado, já há alguns anos, a aplicação desse instrumento para imóveis. Né? E aí ele já tem, na própria lei federal, como deve ser aplicado. Então, o imóvel ele precisa estar abandonado comprovadamente por 5 anos. Então, não é o uso capião, porque o uso capião tem alguém, um poceiro, usando por 5 anos. Ele está abandonado, ele está sem uso. E aí, o próprio proprietário, às vezes, não é localizado, às vezes tem aqueles problemas jurídicos, de família, tal. Então, é um instrumento super importante para a reforma urbana, para você adquirir os imóveis, para o poder público adquirir os imóveis, para poder fazer principalmente em áreas centrais, onde a gente tem muito esse caso de apartamentos abandonados, imóveis antigos abandonados, que já faleceu várias pessoas da família e não tem para quem passar. Então, é um instrumento que poucas cidades conhecem, poucas estão usando, mas é importante que ele seja incorporado. E o município, ele só pode incorporar se ele prevê na lei municipal. Não significa que, estando previsto aí, ele é obrigado a fazer isso, porque aí vai ter que fazer um levantamento, a secretaria que aí vai ter o seu planejamento junto com a Secretaria de Finanças, que vai saber quais são os imóveis que não pagam IPTU. Mas tem que estar mais detalhado na lei, ou ter um decreto regulamentando. Não, mas aí você pode fazer decretos regulamentando procedimentos. Não, eu sei. Agora, a lei federal, até onde eu conheço, porque eu não tenho detalhes da aplicação desse instrumento, mas ela já traz todos os parâmetros para aplicabilidade. Inclusive não é a esse lei que dos eles estão 5 anos. mencionando aqui, né? Porque o que está mencionado aqui não é. Ela está dentro do Código Civil, Instituto do Abandono, para imóveis. Tá, mas para móveis apenas. Então, mas aí ele fala, na lei ele fala em imóveis, né? Imóveis. Aí que está o ponto. Então, precisa ver se então ele citou o artigo errado, do Código Civil. Porque as formas de aquisição de imóveis são clássicas. O Ministério das Cidades ele já tem recomendado, principalmente na reabilitação de áreas centrais, que o Instituto do Abandono seja utilizado. Até para o município poder adquirir esses imóveis para fazer habitação social, para fazer, inclusive para até restaurar o patrimônio, porque o município ele não pode, se for um bem tombado e não tem o proprietário ou aconteceu esse problema de estar abandonado, o próprio município não pode arcar com o recurso de restauro, porque não é dele. Então, a partir do Instituto do Abandono, pode ser utilizado para fins de preservação cultural também, para fins de habitação social. Agora, eu não sei de cabeça os artigos. Então, eu não sei se esse artigo está se referindo você falou que estava se referindo a bens móveis, né? Mas existe o artigo para bens imóveis. Não de aquisição. Aquisição clássica, eu estou falando, eu até peguei um Código Civil aqui só se houve operação recente, eu não estou sabendo. Mas a aquisição clássica é por registro público, por uso capião, que aí é uma aquisição originária, você tem que ler aluvião, ascensão, na verdade é de construção, aluvião, avulsão e ilhas. São aqueles clássicos, é a forma de você adquirir uma propriedade. Esse Instituto do Abandono, ele existe para bens móveis. E aí todos os artigos que foram mencionados aqui, ele fala disso. Só se ele está sendo aplicado pela doutrina, está fazendo isso de forma analógica. Eu fiz o Instituto do Abandono, né? Tem aqui trabalho de Estatuto de Abandono de Propriedade Urbana, então não é só imóvel. Pode ser que esteja em outra legislação, mas não é do Código Civil. Dá uma olhada aqui. Pode ser que seja outro artigo. Pode ser que tenha alterado abandono também. do bem imóvel, heterodoxa forma de perda voluntária, blá blá blá. Porque fala nos 5 anos, se não me engano. Eu me comprometo a olhar isso aqui, até porque eu estou falando um pouco assim, de sopetão, né? Um assunto que nunca foi parte, nunca tinha me atentado a ele. Me surpreendeu a hora que falou, nossa, Instituto do Abandono. Mas eu acho que vale a pena a gente analisar até ver como é que está sendo colocado. Talvez é por causa disso mesmo.
Bom, eu falei isso O em nível primeiro federal lugar. ele existe para ser usado pelo município, o município precisa prever na sua legislação. Assim como a dação em pagamento. A dação em pagamento também é do Código Tributário. E precisa ser previsto pelo município para ele Previsto poder pelo utilizar. Inclusive no plano diretor é importante que tenha um artigo já prevendo o município para usar. Depois a regulamentação faz depois, mas... Uma É dação em diretriz, pagamento, né? sim. Com certeza, é uma forma, na verdade, de prestação. Bom, como nós Conta estamos, prestação. nós recebemos esse ofício, foi datado em 1º de novembro. Então, como a gente tem prazo geralmente de 30 dias, nossa próxima reunião está marcada para o dia 7 de dezembro. Tá? Véspera do dia 8 de dezembro, que é feriado. Exatamente. Então, eu vou deixar o Ronaldo encaminhado como relator disso daí. Quem quiser participar com ele. Ronaldo, Tá. eu envio para você que só tenho essa cópia para mim. Não. O presidente passou. Foi encaminhado, foi na ata, foi encaminhado. Foi encaminhado. Deixa aqui. O Instituto Abandono do papel foi aplicado. Você já se apoderou, né? Não, mas ele pode fazer e depois devolver. Está registrado. Eu só falta a justificativa. Eu escaneei e mando para você. Perfeito. Pode ser justificativa e a lei minha nota você chama. A lei tem. É o que A lei está deve ter faltando. no site da Porque o que foi só Se quiser anotar qualquer coisa, pode dar uma folha. Não, não estou nada. Obrigado. Bom, semana passada nós tivemos uma semana bombardeada de reuniões noturnas, né? Ela questionou inclusive a maratona sobre as questões do plano diretor. Eu acho que foi relativamente bem interessante. E no segundo dia nós tivemos a informação exatamente de que o processo do plano diretor foi adiado até julho de 2017. Então ganhou-se aí de 6, 7, 8 meses para se voltar à discussão. Esse pedido foi feito por 4 conselhos, tá? O CMDU participou, o CONDEMA, o CONGEAPA e o Conselho de Saúde. Então, os 4 assinaram esse pedido para o prefeito e o prefeito encaminhou. Inicialmente a gente conversou muito, o Furtado participou também disso, estava se querendo, isso foi uma proposta do pessoal do CONDEMA, que achava que a gente deveria ir também direto ao Ministério Público já para pedir isso daí. Eu fui contrário naquele momento, não há necessidade de a gente ir para o Ministério Público, uma vez que a gente tem diálogo aberto com o Executivo, e vai ficar parecendo que a gente vai ficar tendo que tomar bênção no Ministério Público para qualquer coisa que a gente faça. E não é bem isso a posição do Ministério Público. Né? Então nós vamos esgotar as instâncias que a gente tem, caso não dê problema, a gente aí sim pode pensar em uma articulação com o Ministério Público. Então o documento, inclusive, foi alterado uma parte do texto exatamente em função disso, tá? E aí a gente assinou o documento, o prefeito ficou sabendo, até antes no mesmo dia do protocolo que aconteceu, o prefeito já sabia do conteúdo do documento, do ofício, e ele anunciou isso. Então nós ganhamos mais um tempo para exatamente a gente discutir. E até o final do meio do ano para encaminhamento à Câmara ou para aprovação na Câmara? não, vai encaminhar para a Câmara. Só para constar, né, o fórum pelo plano diretor participativo, na terça-feira, 25, já tinha dado entrada no ofício para o grupo e para o prefeito, né, argumentando mais uma vez, pela segunda vez já, né, pelo menos segunda, argumentando, pedindo já o adiamento. Né, e foi posterior àquela reunião do dia 19. Né, onde foram apresentados os documentos, né? No dia 25 a gente apresentou esse pedido de postergação
E fizemos questão de apresentá-lo logo, porque assim, as assinaturas vindas dos conselhos ia ser mais demorado, né? Ia ter que ir a vocês e tal, e a gente, dessa forma, foi mais ágil, né? E conseguiu, quer dizer, foi uma semana antes, né, na verdade. Os documentos, inclusive, oficiais saíram do Executivo falando disso, ele fala do prefeito sempre foi entidades e conselhos. Estão entendendo entidades e conselhos. Então foi exatamente esse movimento. Então eu acho que aí foi interessante, os 4 dias, apesar de ser meio interessante, acho que foi muito interessante. E agora a gente tem que começar a traçar uma estratégia para a gente poder começar a discutir algumas coisas do plano diretor. Há um material já disponibilizado no site que fala sobre diversos temas gerais, tudo constando a taxa em elaboração, lógico, não está nada fechado, que já pode ser um material para a gente já discutir. Já sabemos que algumas coisas já estão definidas no plano diretor, como a questão do DOT, como a questão dessas 3 grandes pontos que eles estão chamando de Viracopos, Centro e a área do CEATEC, são figuras que apareceram sempre nas discussões, eventualmente algumas coisas podem mudar, e isso volta a fazer valer aquele nosso ofício que nós temos encaminhado, eu não sei se foi, acho que em setembro ou agosto, que nós encaminhamos ao público, porque a gente estava pedindo que o CMDU acompanhasse mais de perto a evolução das coisas, para a gente ficar sabendo, porque muitas vezes ocorre o seguinte, como o Márcio sabe bem disso, que no plano diretor de 2006 foi feito um caderno de subsídios que era uma laca. Quando veio a lei, não veio nada daqui, lá não acompanhou a lei. Então muitas vezes fica difícil você pegar um plano diretor escrito em papel ofício, em artigos e até textos, jamais no formato jurídico, vamos dizer assim, para você fazer uma interpretação urbanística, é uma coisa mais complicada. Então, isso é o que acaba vindo depois para a gente poder emitir o parecer. E seria interessante até esse questionamento que você sempre perguntava, eu quero acompanhar, quero saber e tal, não tem nada disponibilizado. E a gente vê se a gente consegue montar uma rotina para que isso aconteça, até para que possa facilitar, inclusive não só o nosso parecer, mas até a mesma troca de ideias que a gente possa vir a ter para poder enriquecer mais as coisas, né? No começo da reunião, vocês estavam, a Anitta e a Valéria estavam falando exatamente sobre o VLT, e o VLT foi uma coisa que não foi levantada no dia, só apareceu lá, o Alan inclusive chamou a atenção, no slide lá de centralidade, que aparecia um de cada lado, lá que não era o ônibus e apareceu o VLT. E isso não foi conversado, a gente até perguntou disso, ficamos sem a resposta efetivamente, e são coisas extremamente importantes, inclusive, que vocês estão trabalhando junto com a IDEC. Sabemos que a IDEC contratou, e aí até que ponto vai essa empresa, se ela está ou não para fazer o plano de mobilidade, até que ponto ela vai, ou ela vai só trabalhar no BRT ou não. A gente conversou isso, no primeiro dia que veio em Barreiro, depois a gente saiu, ficou conversando, e eu até comentei com ele que seria muito interessante que ele trouxesse até antes um plano de mobilidade, porque pelo jeito o plano diretor está muito desfocado nisso, a gente viu que está focado exatamente na questão do plano de mobilidade, está focado no desenvolvimento econômico e está focado no meio ambiente. A gente viu essas 3 vertentes do plano, posso estar errado, depois vocês podem complementar, só estou começando a conversa. Tá? A gente está sentindo isso e
está tendo um peso significativo nas soluções do plano diretor. Tá? Estão norteando praticamente o plano diretor. E a gente sabe que nem tudo está resolvido nas secretarias, como é a questão do plano de mobilidade, como é a questão, por exemplo, do desenvolvimento econômico, que tem uma interface muito grande, com essa proposta que já está naquele planejamento estratégico daquele caderninho que eles já distribuíram, que é a ampliação da área do CEATEC de 8 milhões para 25 milhões de metros quadrados, como isso vai se dar, por que vai ter que ser lá em cima, por que não pode ser pela cidade inteira distribuída. Então, muita coisa a gente tem que levantar. E a questão do meio ambiente, que aí também tem todo, o meio ambiente começou com o licenciamento ambiental, que foi uma situação assim, mais de procedimento administrativo para poder fazer as aprovações da coisa do que uma lei ambiental, e depois eles estão lançando os planos, né, por etapas, né, e estão colocando. Então são vertentes que talvez a gente tenha que discutir exatamente com essas secretarias, né, até para a gente poder aproximar um pouco do lugar. Estou dizendo como conselho, tá? A gente está vendo as coisas de fora. O pessoal de dentro já tem uma outra situação. Então era basicamente isso. Aí eu queria ouvir exatamente as palavras de vocês, deixar aberto, Valéria, Márcio, Vanessa, desculpa, chamei segunda vez, né? Desculpa.